Fala galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje a nossa reunião aí é referente, reunião não, né? O nosso resolução de exercícios do módulo 7, encontro 2, ok? Então vou apresentar minha tela aqui com vocês, para a gente poder resolver um exercício aí muito legal, tá bom? Vou compartilhar aqui. Então vamos lá, pessoal. O exercício que eu trouxe para vocês é um exemplo, né, que vimos bem parecidos durante as aulas aí, que fala o seguinte: calcule a soma dos inversos das raízes das equações da equação algébrica 3x ao quadrado menos 6x, 3x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 5x mais 7 igual a zero, né? Então, ele pede para a gente calcular isso aí. Então, pessoal, primeira coisa, né? Vamos tentar entender o que que seria o inverso das raízes, né? O inverso das raízes, a gente sabe que o inverso, por exemplo, eu tenho um número x, o seu inverso, né? O inverso de x, ele seria 1 sobre x, que é a mesma coisa que x elevado a menos 1, né? Então, eu acho que seria mais interessante a gente trabalhar na forma de fração, né, do que a somatória dessas aí. Então, vamos considerar, ó, três raízes, certo? As três raízes dessa equação como sendo tipo x1, x2 ou x3, certo? Então, vou escrever assim, ó, considerando, tá? Deixa eu ativar aqui meu outra, aí, ó, pra vocês ficarem me vendo, né? Aí, ó, considerando, então, x1, x2 e x3, raízes dessa equação, ok? Raízes desta equação. Então, se x1 e x2 e x3 são raízes dessa equação, a gente pode recorrer às relações de Girard, que vamos montar primeiro as relações de Girard, né? Eu não sei nada desse polinômio, mas eu sei que pelas relações de Girard, a gente tem, ó, aqui, ó, pelas relações de Girard, né? Temos um polinômio de 3 de grau 3, então o máximo que ele poderá me dar vai ser 3 raízes, né? Então a gente vai ter a relação de Girard como sendo, né? A somatória das três raízes, x1 mais x2 mais x3, que vai ser igual ao quê? O seu coeficiente acompanha o polinômio, o o polinômio de segundo grau maior do polinômio, né? Ou seja, aqui vai ser o 6, porque a gente sabe que toda equação polinomial aqui, ó, vou digitar ela como sendo, vou até escrever de outro jeito, né? Vou escrever ela como sendo aqui, ó, um ax ao quadrado mais bx mais cx, né? Ax ao quadrado não, né, gente? Dá bobeira não, né, professor? Que isso? Deixa eu voltar. Ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais 1d. Isso aqui é igual a zero. Então, a gente está determinando um a, b, c e d coeficientes, né? Coeficientes, Ctrl C, coeficientes de P de x, certo? De P de x. Então, se o A, o B, o C e o D são os coeficientes, a gente sabe que quando a gente soma as três raízes de um polinômio de grau 3, certo? Se ele é um polinômio de grau 3, a gente vai pegar o coeficiente que acompanha o seu polinômio do segundo maior grau sobre o seu coeficiente dominante, que seria o de maior grau, né? Então, ficaria o quê? A gente chamou de B, né? Então ficaria menos B sobre A. Lembra que eu falei para vocês que sempre começa com negativo, né? A gente sempre começa com negativo. Agora o próximo, a gente sabe que por ser um polinômio de terceiro grau, a gente vai ter que a multiplicação dupla, né, de x1 vezes x2 mais x1 vezes x3
mais x2 vezes x3, o produto, a soma dos produtos de 2 a 2 das raízes de um polinômio, ele pode ser dado como, aqui agora, ó, já escolhi esse, né? O meu segundo coeficiente, não é? Agora eu vou pegar o terceiro, que no caso é o meu c. Então vai ser o c sobre o dominante, que é o a. Tá sempre assim. Agora o último, ó. O último vai ser o quê? O produto das três raízes. Esses dois aqui sempre vão tá, né, pessoal? A soma das raízes e o produto das raízes sempre vão estar. Aí aqui no meio a gente vai oscilar essas interpolações aí, quando vai ser o produto de 2 a 2, e depois o produto de 3 a 3, dependendo do grau do seu polinômio, né? Você pode aumentar ou baixar isso aí. Aí então ficaria x1 vezes x2 vezes x3, é o que acontece no segundo grau, né? No segundo grau você tem essas duas, como é 2 graus, a gente tem duas relações. Quando é 3 graus, são três relações, né? Lógico. Então, x1 vezes x2 vezes x3 vai me dar quem agora? O meu coeficiente independente, que agora já escolhemos esse. Já pegamos esse, né? Pegamos os dois. Agora vai ser o seu último aqui, ó, o independente, que vai ser o quê? D sobre o dominante, que também é o A. Aí aquela regrinha que eu falei para vocês na aula, que sempre esse último aqui, ó, você vai determinar ele como sendo, ó, ele multiplicado por menos um elevado ao grau do seu polinômio. Por quê? Porque o grau do seu polinômio determina se esse carinha aqui é negativo ou positivo, né? Como é um número ímpar, né? Porque é 3, então o menos um vai ficar, essa potência aqui vai ficar negativa mesmo, né? Então quer dizer que isso aqui é menos D sobre A, certo? Aí você pode trabalhar a interpolação também, né? Começou negativo, positivo, negativo, tá? A mesma coisa, tá? Só para alguns algoritmos para facilitar na hora de você for enunciar isso aí em para te ajudar em algum exercício, né? Anunciar essa ferramenta aí para poder te ajudar. Então, pessoal, cheguei em nada até agora, né? Eu sei que as relações de Girard é isso, mas só que aqui, como ele está pedindo a soma das raízes inversas, então a gente sabe que, ó, vou deixar separado aqui, que a soma das raízes inversas, das raízes inversas, será, né? Um sobre x1 mais um sobre x2 mais um sobre x3, né? E aí, aqui não tem nada a ver com aqui. Então, eu acho que uma ideia é a gente tentar desenvolver um pouquinho isso aqui nessa soma, para ver se a gente consegue substituir alguma coisa aqui, certo? Dentro desse polinômio. Aí, só completando aqui, então, pessoal, isso aqui quer dizer o quê, ó? Né? Isso aqui vai ser igual a menos b sobre a. Quem que é o b no seu polinômio, né? O Quem vai ser o b no seu polinômio aqui? É o 6, né? É o menos 6. Menos 6 vai ficar 6 positivo. 6 positivo dividido por 3. Isso aqui é igual a 2, né? Vamos já deixar anotado aqui, certo? Aqui o c sobre a. O c meu aqui está sendo 5, né? Então vai ficar 5 sobre o a meu, que é 3. Não dá para me desenvolver mais, vou deixar em fração mesmo. E aqui vai ficar o menos d sobre A. O menos D sobre A vai ficar 7, ou seja, menos 7 sobre o meu A, que também é 3. Vamos só deixar anotado as três aqui, né? Porque depois, se der para substituir em alguma coisa, a gente consegue. Então, desenvolvendo a minha conta aqui, ó, temos então, né? Vamos deixar um ponto e uma vírgula aqui, ó. Então, temos que 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais 1 sobre x3, acho que a única coisa que dá para a gente fazer aqui é tirar o mínimo múltiplo comum, né, o MMC. A gente sabe que, por exemplo, eu estou tirando o mínimo por exemplo, 2 e 7, né? O mínimo de 2 e 7 a gente sabe que é 14. Por quê? Porque o 14 ele é 2 vezes 7, não é?
Ele é 2 vezes 7. Então, quando esses termos aqui eles são independentes aqui, a gente sabe que o mínimo múltiplo comum é a multiplicação, né, dos denominadores. Então, a gente pode escrever desse jeito, uma maneira legal aí da gente poder escrever, né? Então, vamos apagar isso aqui. Então, isso aqui vai ser igual, né? A gente tirando o MMC, tá? Ó, o MMC. Então, no MMC a gente vai ter que vai ser x1 vezes o x2 vezes o x3. Só escrevendo de forma diferente, né? Esse termo aqui dividido por x1, a gente cancela o x1, vai ficar os dois, né? x2 vezes x3 vezes 1 vai ficar x2 vezes x3. Tá mais, fica mais. Multiplicação deles por x2 vai sobrar só o x1 e o x3, né? Então, x1 mais x3, mais, deixa eu aumentar aqui, a multiplicação desse, a divisão desse aqui por esse, vai sobrar só o x1 e x2. Então, x1, x2, certo? E aí, pessoal, o que a gente consegue observar aqui? A gente consegue observar que isso aqui, ó, esse carinha aqui, meu, ele é o produto, né? De dois em dois, né? A soma do produto de dois em dois, que no caso aqui, ó, a gente tem o nosso primeiro aqui, o nosso segundo, a nossa segunda relação e a nossa terceira relação, certo? Então, a gente percebe que isso aqui é a mesma coisa da soma do produto de dois em dois, e esse carinha aqui, que representa o nosso terceiro lá na equação, seria o produto das três raízes, né? Então, que a gente pode substituir. Substituindo, a gente sabe que vai ficar, então, como é o produto de 2 em 2 ali, a gente vai ter 5 terços dividido por menos 7. Opa, desculpa. Menos 7 sobre 3. Pela regra aqui da divisão, a gente sabe quando os denominadores são iguais, a gente pode cancelar eles, né? Então vai ficar 5 dividido por menos 7. Pela regra da matemática, pelo vigor matemático, vamos colocar esse negativo aqui, né? Fazendo o jogo de sinal aqui, vai ficar menos 5 dividido por 7. Ou seja, a soma do inverso das três raízes é menos 5 dividido por 7. Ok, pessoal? Muito obrigado aí a participação de vocês. Vocês são tops, né? Pessoal, então a próxima aula aí a gente se vê. Eu encontro vocês. E um grande abraço aí e até mais. Deixa eu tirar aqui. Aí, beleza. Falou, galera.